Olá, esse é o segundo vídeo da série de simulações de circuitos retificadores. No vídeo anterior, foi simulado um retificador de meia onda sem filtro, que, conforme dito naquele momento, apresenta desvantagens como uma grande flutuação da tensão em sua saída e o baixo rendimento do retificador. A flutuação da tensão pode inviabilizar o uso deste tipo de solução em cargas muito sensíveis, como, por exemplo, microprocessadores e microcontroladores. E o baixo rendimento acaba por exigir um sobredimensionamento da fonte quando usada para alimentar cargas mais potentes. Para minimizar esses problemas, é muito comum a inclusão de uma etapa de filtragem no circuito retificador. Essa etapa pode diminuir consideravelmente a flutuação da tensão, bem como melhorar a eficiência energética do retificador ao elevar o valor médio da tensão e da corrente na carga. O objetivo desse vídeo é justamente demonstrar essas vantagens, através da inclusão, no mesmo circuito retificador de meia onda do vídeo anterior, de um filtro do tipo capacitivo, implementado através de um capacitor eletrolítico em paralelo com a carga. Serão simulados 3 valores diferentes de capacitância para esse filtro, a saber, 22, 100 e 470 microfarads. Com o capacitor configurado para 22 microfarads e os parâmetros de simulação iguais ao do vídeo anterior, vamos rodar a simulação. Nesse primeiro painel, foram inclusas as curvas de tensão gerada pela fonte, identificada por Vin em verde, a curva de tensão sobre a carga, VRL, em marrom, e a tensão sobre o capacitor, VCAP, em azul. Note que, conforme o esperado, a curva de tensão sobre o capacitor é idêntica à curva de tensão sobre a carga, visto que esses dois componentes estão em paralelo no circuito. No segundo painel, foi exibida a curva de tensão sobre o diodo D1. O terceiro painel exibe as curvas de corrente que passa pela fonte I-IN e pelo diodo ID1. Nesse caso, as curvas também estão sobrepostas, ou seja, a curva de corrente que passa por esses dois componentes é idêntica, o que também é esperado, uma vez que a fonte e o diodo estão em série no circuito. O quarto painel mostra a corrente que passa pelo capacitor, ICAP, e, por fim, o quinto painel mostra a corrente que passa pela carga, IRL. Dando um zoom no primeiro painel, conseguimos visualizar a primeira vantagem da inclusão desse filtro capacitivo, que é a tensão mínima sobre a carga. Enquanto na versão sem filtro a tensão poderia baixar a 0 volts, é fácil perceber, mesmo ainda sem ver a tabela de medições, que a tensão mínima nesse caso é maior que 10 volts. Analisando as curvas de tensão da fonte, em verde, e do capacitor, em azul, vemos que, quando a tensão gerada pela fonte está maior que a tensão do capacitor, o capacitor se carrega, acompanhando, portanto, a curva da fonte. Quando a tensão da fonte começa a baixar, a tensão no capacitor fica maior que a tensão na fonte, fazendo com que o diodo D1 corte, isolando o capacitor da fonte. Essa situação se mantém até a tensão na fonte voltar a ultrapassar a tensão no capacitor, saturando o diodo e repetindo o ciclo. Nesse meio tempo, quem se encarrega de fornecer tensão para a carga passa a ser o próprio capacitor e, por isso, ele perde parte de sua carga. Não é o caso dessa simulação, mas se o capacitor for muito pequeno, ou seja, tiver uma baixa capacitância, ou se a carga for muito grande, ou seja, tiver uma resistência muito pequena, que gere uma alta corrente, o capacitor pode até se descarregar por completo, podendo expor novamente a carga a um período de ausência de tensão. Esse é o principal motivo para a necessidade de se calcular e dimensionar corretamente o filtro capacitivo. Para realizarmos esse cálculo, primeiro precisamos entender o conceito de tensão de flutuação, ou tensão de Ripple, em inglês. Como a carga do capacitor vem da fonte, a tensão máxima que o capacitor consegue atingir é a própria tensão de pico da fonte. Já a tensão mínima que o capacitor vai atingir depende do tempo que ele vai se manter nesse regime de descarga, do valor da resistência da carga e da própria capacitância desse capacitor. Independente disso, a diferença entre esses dois pontos é o que chamamos de tensão de Ripple. Sendo assim, a tensão de Ripple é igual à tensão de pico menos a tensão mínima.
A tensão mínima, por sua vez, é igual à tensão que o capacitor tinha no início de sua descarga, que, como comentamos, é a própria tensão de pico da fonte, vezes E elevado a T dividido pelo produto de R por C. T é o tempo de descarga do capacitor, em segundos. Para o nosso cálculo, usaremos o período da ondulação, ou seja, o inverso da frequência de ondulação da tensão após a retificação. É importante frisar que o período usado como referência é após a retificação, porque, apesar de no retificador de meia onda a frequência na saída ser igual à frequência na entrada, em outros retificadores, como o retificador de onda completa, a frequência na saída é diferente da frequência na entrada. Portanto, ratificando, a frequência e o período de referência é na saída do retificador. O R da fórmula é o valor da resistência da carga, em ohms, já que essa é a carga que contribui para a descarga do capacitor. O C é a própria capacitância do capacitor, em farads. Por curiosidade, o produto de R por C também é conhecida por constante RC ou constante tal. Se antes da inclusão do filtro capacitivo a tensão média sobre a carga era igual à tensão de pico da fonte dividida por π, o que resultava em um pouco mais de 30% dessa tensão de pico, agora a tensão média sobre a carga é igual à tensão de pico menos a metade da tensão de Ripple. Nessa simulação, a tensão de pico é igual a aproximadamente 21,21 volts, conforme calculado no vídeo anterior. Se habilitarmos os cursores e colocarmos o primeiro cursor em um ponto de tensão de pico, e quando eu falo tensão de pico, estou me referindo à tensão de pico gerada pela fonte, ou à vista pelo capacitor, ou pela carga, uma vez que é igual para todos, e o segundo cursor em um ponto de mínimo, que é o ponto de menor tensão alcançada no capacitor e, em consequência, na carga, podemos confirmar que a tensão de pico nessa simulação realmente continua igual à simulação anterior, sem o filtro, mas que a tensão mínima agora é igual a aproximadamente 11,31 volts, muito maior que o 0 volts na versão sem filtro. A tensão mínima, calculada através da fórmula do capacitor anteriormente discutida, é tensão mínima é igual a tensão de pico vezes E elevado a menos T sobre RC, que é igual a 21,21 volts, vezes E elevado a menos 16,67 milissegundos, dividido por 1.000 ohms vezes 22 microfarads. Isso dá uma tensão mínima de 9,95 volts. O valor calculado ficou abaixo da tensão mínima mostrada no cursor 2 do PSIM, aproximadamente 11,31 volts. Um dos motivos para isso é o tempo de descarga. Em nosso cálculo, consideramos que o capacitor ficou 16,67 milissegundos descarregando, até iniciar um novo ciclo de recarga. Mas o PSIM mostrou que bem antes disso, 13,98 milissegundos após o início do processo de descarga, a tensão da fonte já alcançou a tensão do capacitor, interrompendo sua descarga. Como o capacitor ficou menos tempo descarregando, ele perdeu menos carga, de forma que a tensão mínima foi maior que a calculada. Ainda assim, o uso da fórmula apresentada é justificado quando o cálculo é feito manualmente. Primeiro, que o desvio é mínimo. Segundo, que esse desvio nos induziria a usar um capacitor ligeiramente maior, e não o contrário, melhorando, ainda que muito pouco, a performance do filtro. Agora que temos o valor mínimo de tensão no capacitor e na carga, já que são iguais, podemos calcular a tensão de ondulação. Usando o valor de tensão mínima calculada manualmente, a tensão de ondulação é igual a 21,21 volts menos 9,95 volts. Isso dá uma tensão de ondulação de 11,26 volts. Já a ondulação mostrada pelo PSIM é menor, 9,9 volts, justamente devido à divergência no cálculo da tensão mínima. Agora que temos a tensão de ondulação, podemos calcular a tensão média sobre a carga, que é tensão média é igual à tensão de pico menos a metade da tensão de ondulação, que dá 21,21 volts, menos a metade de 11,26 volts, que dá uma tensão média sobre a carga de 15,58 volts. Reposicionando o cursor número 2 para o próximo ponto de máximo,
Os dois cursores abrangerão exatamente um período completo, o que pode ser constatado pelo delta time no Psim, 16,66 milissegundos. A tensão média na carga, mostrada no Psim, é de 16,12 volts, um pouco maior que os 15,58 volts calculados, uma vez que a tensão de ondulação no Psim foi menor. Essa tensão média representa 76% da tensão de pico, um ganho considerável comparado com os 31,8% do retificador de meia onda sem filtro. Voltando para a tela de simulação principal e, abrindo o último painel, o da corrente da carga, podemos posicionar os dois cursores em dois pontos consecutivos de pico de corrente. Assim, esses dois cursores abrangerão um ciclo completo. Agora, podemos observar que a corrente média na carga é igual a 16,1 mA, o que é coerente com a tensão média calculada pelo Psim mostrada agora há pouco, 16,1 volts, já que a corrente média é igual à tensão média sobre a carga dividida pelo valor de sua resistência ômica, 1000 ohms nesse caso. Voltando para a tela inicial e ampliando o terceiro painel da corrente na fonte e no diodo D1, posicionando os dois cursores em picos de corrente consecutivos, os cursores também abrangerão um ciclo completo e, nesse momento, também podemos ver que a corrente média sobre esses componentes é praticamente igual à corrente média sobre a carga. Como a corrente que passa pela fonte e pelo diodo tem uma parcela desviada para o capacitor antes de chegar na carga, vemos então que a corrente que passa pelo capacitor é muito baixa para respeitar a lei de Kirchhoff das correntes. Voltando novamente para a tela inicial, selecionando como fonte de dados a tensão de entrada, Vin, habilitando os cursores, posicionando o primeiro cursor sobre a primeira tensão de pico da fonte e o segundo cursor na primeira tensão de pico negativa da fonte, veremos que o intervalo de tempo entre esses dois pontos é de 8,33 milissegundos. A coordenada x2, ou seja, a tensão medida pelo cursor número 2 na fonte, é de menos 21,21 volts, exatamente por termos buscado a tensão de pico negativa. Ao mesmo tempo, vemos que existe uma tensão reversa sobre o diodo de 35,84 volts. Reversa porque, nesse momento, o diodo está cortado, e é exatamente por isso que ele está segurando essa tensão sobre ele, né? Como é possível existir uma queda de tensão dessa amplitude sobre o diodo, já que a tensão de pico na fonte é de 21,21 volts? A resposta para isso é a tensão que o capacitor está gerando sobre o cátodo do diodo. Se o capacitor ainda estivesse completamente carregado com a tensão de pico da fonte, existiria uma tensão negativa de 21,21 volts no anodo do diodo, gerado pela fonte, e uma tensão positiva de 21,21 volts no cátodo do diodo, gerado pelo capacitor. Nesse caso, a tensão de pico sobre o diodo seria de 42,42 volts. A tensão sobre o diodo só é menor que essa, 35,84 volts nesse caso, porque já fazem 8,33 milissegundos que o capacitor está descarregando, tendo então já perdido um pouco da sua carga. De qualquer forma, se não houvesse carga conectada à saída desse retificador, o capacitor ainda estaria com sua carga plena. Desta forma, a tensão de pico reversa que um diodo precisa suportar em um retificador de meia onda com filtro capacitivo é de 2 vezes a tensão de pico da fonte. Com relação à capacidade de condução de corrente do diodo, a corrente que passa por ele é praticamente igual à corrente da carga, portanto, ele tem que suportar a corrente exigida pela carga, né? Voltando para o circuito, alterando a capacitância para 100 microfarads, rodando novamente a simulação e ampliando o painel de tensões, percebemos imediatamente que a tensão mínima do capacitor está maior com relação à simulação anterior, de forma que a ondulação,
ou seja, a diferença entre os valores máximos e mínimos de tensão no capacitor está menor. Se selecionarmos como fonte de dados a tensão sobre o capacitor, habilitarmos os cursores, posicionarmos os cursores nos pontos de máximo e mínimo do capacitor, encontraremos as tensões de 21,21 volts de tensão de pico, conforme esperado, e a tensão mínima de 18,22 volts de tensão mínima, o que corresponde a uma tensão de ripple de menos de 3 volts, muito menor que os 9,9 volts calculados pelo PSIM com capacitor de 22 microfarads. Se reposicionarmos o segundo cursor para o ponto de tensão de pico, veremos que essa menor flutuação na saída permitiu que a tensão média na carga subisse de 16,12 volts, calculado no P5 com capacitor de 22 microfarads, para 19,73 volts, 93% da tensão de pico. Ampliando o painel de corrente na carga e posicionando os dois cursores sobre os dois picos de corrente consecutivos, confirmaremos que a corrente média subiu para 19,73 mA, como esperado também, né? Que é a tensão média sobre a carga dividida pela resistência da carga. Voltando para o circuito, alterando a capacitância para 470 microfarads, rodando novamente a simulação, ampliando o painel de tensões e reposicionando os cursores para as tensões de pico e tensão mínima no capacitor, vemos que agora a tensão de flutuação diminuiu para um pouco mais de 700 milivolts. Reposicionando o cursor número 2 para o próximo pico de tensão, vemos que a tensão média subiu para 20,86 volts, mais de 98% da tensão de pico. Um ganho proporcional acontece também com a corrente média na carga, que agora é de 20,86 mA, uma vez que a carga continua a mesma. Finalmente, podemos concluir que a eficiência do retificador de meia onda aumenta muito com a inclusão de uma etapa de filtro e que o desempenho desse filtro aumenta com o aumento da capacitância do filtro, permitindo flutuações cada vez menores na saída, com tensão média e, por consequência, corrente média cada vez mais próximas da tensão e corrente de pico da fonte.